Graça e paz, povo de Deus, boa e abençoada noite. Nós estamos aqui reunidos para mais um momento de consagração, momento com Deus. E este é o momento da semana, entrevista da semana, e hoje eu estou aqui com meu amigo, o André Walter Rosa. Andrezão, Tudo beleza? Bom? Joia. Tudo bem? Graça e paz a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês que está nos assistindo nessa noite, né? E estamos aqui para falar um pouco do que que Deus é maravilhoso em nossa vida, né? Glórias a Deus. As transformações que Ele faz e que essa mensagem venha tocar, né? Nas pessoas que estão aí assistindo. Muitas podem estar passando na mesma situação que eu passei, né? E hoje, com a graça de Deus, eu tô firme aí, forte aí na presença, né? E é isso. Glórias a Vamos Deus. falar. Andrezão, hoje você está aqui firme com Deus, mas nem sempre foi assim, né? Não. Nem sempre foi assim. Tem alguma história aí pra gente contar essa noite, né? Alguns. Me fala uma coisa, como a sua vida é hoje? Hoje é transformadora, né? Deus, Ele mudou por completo. Graças a Deus, né? Aleluia. Aleluia. Mas o seu passado tem algumas coisas que machuca, né? Que algumas coisas assim fortes, né, que aconteceram na sua vida. E queridos, olha, hoje, Andrezão aqui, menino de Deus, levando a palavra do Senhor, levando o evangelho do Senhor, evangelizando, ama, tá aqui um menino que ama ajudar as pessoas, já me ligou de madrugada, já me ligou à noite, olha, precisamos levar a cesta básica, não conheço a pessoa, mas eu vi ela pedindo, vamos lá comigo, vamos lá, André. Ele ama ajudar as pessoas, mas nem sempre foi assim, queridos. Não. Um dia esse menino aqui, ele começou a caminhada dele em meio a problemas, a tribulações, em meio a consumo de entorpecentes. Muitas coisas ruins aconteceram com ele para hoje ele estar aqui, mas o mais importante de todos, Deus transforma vidas. Transformou a vida desse jovem aqui. Fica aqui conosco, você vai ver o que Deus fez na vida dele. André, como foi a sua vida? Princípio, menino normal, gostava de brincar, gostava de jogar bola, gostava de fazer o que toda criança faz. Mas teve um momento na sua vida que foi digamos assim, um divisor de águas, né? Foi. Que você estava me contando que foi a perda do seu irmão. Conta para nós como que foi isso. Foi muito difícil, sabe, para nossa família, que quando meu irmão, o Alexandre, ele faleceu, sabe? Então eu tinha 10 anos de idade e ele tinha 11 anos. Ele ia fazer 12. Aí um certo dia nós estávamos brincando, eu, ele, meus primos, estavam todos brincando na rua lá, jogando bets, se eu não me engano. E daí ele foi levar uma prima minha, sabe? Atravessar ali a BR. 376, né? BR 376. 376 ali que ele foi atravessar, sabe? Levar ela no ponto de ônibus. E daí aconteceu a fatalidade dele perder a vida ali, sabe? Ele foi atropelado? Foi atropelado por uma caminhonete, bateu nele, sabe? Ele tava atravessando, ainda até pegou ele no acostamento, jogou ele 30 metros longe pra frente, sabe? E daí eu fui assim, a hora que chegou a notícia, eu fui um dos primeiros a chegar lá, porque daí falaram, eu saí correndo e a hora que eu cheguei ali na BR, ele já estava morto, sabe? E tava deitado assim, e eu chorando, e criança, e falando, Alexandre, vamos embora, cara, a mãe vai bater em nós, vamos sair daqui, vamos pra casa. Aquela coisa de criança, Aquela coisa de criança, desespero, querer... e eu querendo ajudar ele, querendo levantar ele e chamar ele pra ir embora, sabe? E daí eu não conseguia, e a hora que eu coloquei minha mão assim sobre a cabeça dele, a minha mão até afundou assim, porque já tinha quebrado, acho que o osso do crânio dele. Foi muito difícil, sabe? E daí marcou muito isso na nossa família, sabe? Foi um negócio que... E a partir daquele momento,
a sua vida mudou. Mudou. Foi muito forte essa fatalidade, né, André? Foi muito forte porque nós era muito apegados, sabe? Como que era o seu relacionamento com o Alexandre? Nossa, nós era muito apegado, assim. De dia até, assim, quando a gente era pequeno, a gente discutia, às vezes brigava, mas de noite nós não conseguia dormir um longe do outro, sabe? Era toda noite... Super apegado, dois super irmãos. apegado. Tipo, à noite nós tínhamos que dormir junto, não podia estar muito longe, sabe? E daí chocou muito pra mim isso, sabe? Ele era meu irmão mais velho e a minha mãe, no caso, ela era divorciada do meu pai e a gente se criando ali, sabe? Nós, e daí aquilo, tipo... Uma família unida que se uma amava família unida. e uma fatalidade interrompeu esse ciclo, né? Interrompeu. E a partir daí você começou a se sentir solitário. Solitário. E responsável por uma situação que não cabia a você, mas na sua cabeça Sim. você se sentiu responsável. Muito responsável. Pela família, né? Nossa. Criança ainda, mas Criança. se sentindo... Muito responsável, que daí aconteceu isso, nós sofrendo muito e tal, e a minha mãe também só em base de remédios, e porque foi uma dor muito grande, sabe? E eu Sua não... mãe ficou muito doente nessa muito época, doente. né? Meu Deus, só Deus mesmo pra... Até você tinha um irmão ainda mais novo Tinha. que teve que ter o auxílio dos seus tios, Tive, né? isso. Para ajudar. Para ajudar ele, porque a minha mãe tinha o meu irmão mais novo e ele tinha recém-nascido, sabe? Ela tava na fase de dieta ainda e tava bem, né, complicado, sabe? E daí até a minha tia começou a cuidar do meu irmão e porque minha mãe não tinha condição de cuidar ele, sabe? Foi um choque muito grande para nossa família, sabe? Okay. E ela acabou cuidando dele e ele se acostumou e ficar lá, sabe? A mãe queria ele de volta, dele acabou se acostumando e até o dia de hoje ele fica lá, sabe? Na minha tia, de tanto que ele gostou e se acostumou. Por isso é bom lá. ter família, né? Isso. Família unida vence unida, né? Vence unida. Mas a partir daquele momento, pela responsabilidade que você sentiu, sim, até algo bom aconteceu. Você começou a se interessar pelo trabalho, para poder ajudar nas coisas em casa. Como que foi? Foi que daí no começo daí eu comecei a vender sorvete, sabe? Daí eu falava, mãe, nas eu ruas. preciso... Mãe, eu preciso te ajudar agora, né? Porque daí ficou só a mãe, minha irmã Amanda, a Mirella, e o Miguel, né, no caso. Daí a Mirella ainda veio depois, sabe? Mas mesmo assim, tipo, eu sentia a posição de ajudar a minha mãe, sabe? E pegava o carrinho de sorvete, ia pro Santa Luzia, ia nas oficinas, ia varria a oficina, ganhava um pouquinho por semana e sempre tava ali querendo sempre ajudar a minha mãe pra gente, né, poder... Vamos falar assim, fazendo criança ainda, fazendo o papel de um ótimo filho, de um bom filho, preocupado em ajudar a mãe, que estava passando por um período difícil, e também ajudar, principalmente nas finanças, entendendo que o dinheiro era importante para a manutenção do lar, né? Muito verdade. E aí você foi, trabalhando nas oficinas, vendendo sorvete. Foi. Que joia, muito bom isso. Mas depois, quando começou a ficar adolescente, o que aconteceu lá atrás, as companhias começaram a te levar para um curso diferente, né? Começou. Qual foi esse caminho? Daí já começou a mudar. Quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 16 para 17 anos. Então vamos assim, em partes. Dos 10 aos 16, você ainda se manteve ali como aquele pilar de sustentação no lar, ajudando a mãe, ajudando os irmãos, né? Mas aos 16 anos algo começou a mudar, como foi? Aos 16, 17, daí já começou a mudar, daí acho que eu comecei a parar de ajudar minha mãe, sabe? Inverteu a situação, então? Daí aconteceu que a minha mãe, acho que ela se envolveu e casou, sabe, novamente. E daí eu já comecei a ficar relaxado para as coisas da casa, sabe? Falava assim, não, agora a mãe não precisa tanto de mim e tal, e ficava naquilo. E daí nisso eu já comecei até
tipo, parar de ajudar a minha mãe, sabe? Sim. Começar a sair, a curtir, que nem a piazada fala, Balada. aí, balada, só gastando fora e às vezes na casa já não ajudava mais nada, sabe? Isso por vontade própria. Por vontade própria. As companhias influenciaram? As companhias é um pouco, sabe? Havia situações que poderiam ser evitadas. É. E aí, nesse período, você começou a consumir o álcool Álcool e cigarro. e cigarro. Álcool e cigarro. Porque você tinha vontade, porque você achava que era Era- moda, que era bonita. Conta pra nós. Na verdade, achava popular, sabe? Ah, Tinha você que queria se sentir popular. se sentir popular. Daí, se você fumasse, nossa, né? Você era o É o cara. cara. Se você bebesse, Era o descolado? era o descolado. Desde a escola, né? A turma faz isso. Infelizmente, ainda faz, sabe? Então, assim, só pra gente entender, né? Então, 16, 15, 16 anos, quando começa a fumar, é o descolado, é o cara mais... É o popular da escola. É, o E que você queria ser o popular. o popular, né? Mal sabia que onde ia levar era Mal o caminho sabia. Mal complicado. sabia que era o caminho complicado, né? Que eu tava... E aos 16 Entrando. anos você começou então a usar bebida, cigarro, Uhum, e estava tudo legal, aparentemente. sim. Mas os caminhos que estavam prosseguindo eram caminhos complicados, né? André? Complicados. Como foi? Daí então, até então eu tava no cigarro, na bebida até, e foi indo. Daí começou a aparecer coisas novas, né? Durante as amizades que a gente tinha ali, Foi uma, digamos assim, você queria fazer uma atualização. uma atualização. Certo. Daí chegou um certo dia lá, um colega nosso que andava junto, falou, viu, vamos, além da bebida, vamos cheirar uma carreirinha, assim, assado, vai ser bom, vai ser legal e tal. Cheirar uma carreirinha. Você Uhum. começou aí a usar Cocaína, cocaína. sim. E daí ele falou, vamos lá que vai ser interessante e tal. Estava numa festinha. Isso nós estávamos numa festinha. E daí ele até pegou, sabe? Ele foi lá, comprou lá e trouxe. E nessa primeira vez que ele trouxe, realmente na hora que eu usei ali, não me deu nada, sabe? Eu tipo, me deu um negócio estranho, uma guspideira, sabe? Um negócio assim que eu acho que já era Deus falando que não era pra mim entrar naquilo, sabe? Uhum. Mas o ser humano é muito teimoso, né? E daí eu fui perguntando pra eles, mas como que é essa pira? Como que é isso? Né? E eles foram explicando, não, você tem que ir cheirando assim, sabe? E daí a segunda vez já foi um pouco mais. E da primeira para a segunda vez, quanto tempo foi? Rapaz, a primeira, tipo, uma outra semana, assim. Digamos que de uma semana para outra Uma foi semana um intervalo que... Isso. E durante a semana você ficou com isso na cabeça, pensando, será que vai ser legal a próxima vez? Será que não vai? Teve esse pensamento assim? Até que não. Foi uma tipo, coisa casual, assim, aconteceu a primeira e na segunda aconteceu de novo assim, sem estar meio programado, sem querer. Até sem querer. Daí aconteceu a segunda, e daí... E como foi na segunda vez? Na segunda daí eu já comecei a sentir. Você já começou a gostar. Sentir o que era o efeito daquilo, sabe? Daí comecei a sentir, daí já, de repente, tipo, comecei a gostar, tá? Aí já comecei a gostar, daí, tipo, nós tinha o próprio grupo que saía com nós. Aí, assim, depois da terceira vez, os encontros, as festinhas já eram programadas em cima disso? Como diz, o pensamento em marcar uma festinha já era para o consumo. Para o consumo. Já tinha que ter. Tipo, daí nós tinha um grupo de amigos e nós saía e se não comprasse, tipo, já fazia uma inteira, cada um dava 10, 5. A famosa vaquinha. A famosa vaquinha. Cada um dava um pouco de cada dinheiro, um ajudava juntava. um pouco, juntava
e usava junto. Usava tudo junto. Uhum. E até aí tava tudo legal. Até aí tava Aparentemente legal. tava tudo legal. Aparentemente. Festa, Festa. essa amizade, tava Isso. indo legal. Tava indo legal. Digamos assim, tava no auge daquele momento que vocês acreditavam que era o especial, o especial. momento, né? Bem isso. Achava Amizade que era unida. tudo aquilo, tipo, se animava e achava que era o melhor era aquilo, sabe? Durante a semana era guardando dinheiro para chegar ao final de semana, ou aquele momento do encontro para poder usar junto com os amigos, né? E daí vocês cheiravam Sim. cocaína e bebida e tudo. Aí já Nossa. Aí já virava a festa mesmo. Virava a festa. Aí varava a noite. Varava. Final de semana. Nossa. Chegou a esse ponto? Chegou. Nessa época assim, ou foi mais pra frente que começou esses na esses verdade, intensivos daí assim? começava e daí não queria parar mais e virava a noite. Chegava às vezes que chegava a virar 2 noites. Enquanto você tinha dinheiro, você tava comprando, entende? E o dinheiro? Você não tinha, às vezes um amigo tinha e tava comprando e toda hora ali tava usando. Mas chegou um momento que isso começou a ficar mais sério. Começou a ficar mais sério. Ele já passou dessa fase do interessante, do novo, do auge da curtição, e ele começou a ficar mais sério. Quando começou a ficar mais sério, André? Quando você percebeu que começou assim, a ficar mais sério e diferente? Quando começou a ficar mais sério foi quando eu, realmente quem usa, sabe? Chega um ponto, que nem eu tava falando aqui pra vocês, que é tudo junto, certo? E daí chegou uma época que eu começo a se esconder com a droga. Daí você não quer mais aqueles amigos teus, ou às vezes você quer um só ali, sabe? Que tem ali também o dinheiro e a possibilidade de estar comprando, daí você fica ali, só 1 ou 2. Geralmente chega um estágio da droga que você começa a usar sozinho. Quando você começa a usar sozinho, você pode afirmar para nós ou esclarecer esse momento é o momento que a pessoa pode se declarar dependente? Sim. Porque dela começa a ficar egoísta e querer só pra ela? Que é só pra ela. É isso que Muitas acontece. vezes já me aconteceu isso de se esconder no quarto pra usar, se esconder no banheiro. Já chegou um ponto de um dia minha mãe pegar eu usando droga dentro da sua dentro casa. de casa. E ainda tive a capacidade de falar pra ela, mãe, quer também? Ofereceu pra sua mãe. Oferecer pra minha mãe. Imagine se isso tem cabimento. Você tava... Eu tava totalmente transtornado, totalmente fora de si. Não tava nem sabendo mais o que eu tava fazendo. Nem se importando mais com a opinião dos outros. Nem se importando com a opinião dos outros, brigando, só fazendo o que... Nesse ponto a sua família começou a entender que você tava com um problema para si próprio? Começou. O que sua mãe falava, mãe. Os seus familiares nesse momento ali? Nesse momento... Foi complicado? Foi complicado, porque daí a minha mãe também, graças a Deus também, que nunca desistiu de mim, né? Sim. Até eu falo pro pessoal aí que às vezes tem um filho, alguma pessoa, não desista dele. Porque, isso é importante. Porque Deus muda a história, Deus faz milagre, entendeu? E graças a Deus a minha mãe nunca me abandonou, sempre me apoiou, sempre foi junto comigo, sabe? Sim. E sempre querendo me tirar desse caminho, sabe? E ela via os rastejos que eu deixava, as coisas feias, sabe? Que às vezes sumia a roupa de casa, isso, aquilo, e ela sempre estava. Mas esse sumir roupa, por que era? Porque você precisava trocar? Precisava trocar. Você precisava fazer dinheiro para poder... às vezes vendia blusa, alguma coisa. Ou às vezes chegava a emprestar para traficante, mas nunca devolvia, né? Você chegou ao ponto então de retirar coisas de dentro da sua casa para poder ou trocar ou vender para consumir a cocaína. Para consumir a cocaína. Então você estava, assim, para o esclarecimento geral, você estava furtando dentro do seu lar para poder usar cocaína. A própria roupa minha, às vezes. Isso é uma coisa que acontece em muitas famílias, né? Muitas famílias.
Muitas né? famílias, A pessoa infelizmente. dependente começa a furtar objetos, roupas, Roupa às vezes começa assim, dinheiro, nas roupas pessoais. Nas roupas, alguma coisa pessoal que você aqueles tem. objetos menores que Os podem ser objetos escondidos, menores que você pode vender, começa dessa e forma. daí começa a trocar, Trocar. e os traficantes, Uhum. de certa forma, colhem todos esses objetos para poder Sim. reverter em lucros para eles, né? Lucros pra eles. Mas não ficou por aí ainda, né, André? Não. Porque quando começou esse auge, né, do consumo que você estava aí, que você declarou que daí você já estava dependente, Estava dependente. que começou a sumir as peças de roupa, essas coisas, aí faltou dinheiro também. Teve uma época Faltou. que porque é muito caro manter Muito essa vida, caro, né? muito caro. Qual o valor você chegou a gastar assim que você se lembra que foi um valor assim que, poxa, hoje faria falta, até nos dias de hoje? Você pode Foi. contar para nós um valor assim que você se lembra? Eu acho que foi 9 mil. 9 mil reais você gastou em que período? Eu acho que, não sei se chegou um mês, sabe? Em um mês você gastou Um 9 mês, mil 9 mil reais em reais. cocaína. De cocaína. E não dava arrependimento depois? Nossa, como dava, né? Você se lembrava do valor depois, Nossa, André? se lembrava, porque eu tinha feito o acerto de uma firma que eu tinha saído, sabe? Você era funcionário de uma Era empresa, funcionário. pegou o acerto. Peguei o acerto Ai, e saí. E daí até tinha falado pra minha mãe, ó, vou comprar uma moto, mãe, vou usar esse dinheiro, vou comprar uma moto. Só que daí foi... a princípio a intenção era boa, né? A Comprar intenção uma era boa. moto, comprar um bem material para material. poder usar. A ideia foi boa, A né? ideia foi boa. Mas no meio do caminho, No meio do caminho, infelizmente, eu não consegui comprar a moto. Eu gastei todo o dinheiro só em droga, bagunça. Era um... e tinha amigo quando tava com dinheiro? muito amigo. Muita gente. Muito amigo. Iam buscar eu na porta de casa. Os parça. E tamo junto. Os e parça. dessa forma. Aham. Muito. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Eita vida. Rapaz. Mas daí acabou o dinheiro de verdade. Daí acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, como é que começou você se virar para poder bancar o consumo? Aí foi um momento tão grande de escravidão que eu venho falar para vocês que não foi fácil. Mais do que quando estava Mais do que quando tava. Por quê? Porque daí, aqueles amigos que eu usava antes, sabe? Eu parei de andar com eles e comecei a andar com gente um pouco Mais envolvida com Mais esse, envolvida com esse com- ramo. com o crime, né? Com esse ramo do crime. E daí comecei a virar tipo mula dos caras, sabe? Onde muitas das vezes eu tinha um carro meu, sabe? Tava super atrasado, o banco já tava, né? Querendo levar e eu financiado e as parcelas atrasadas. financiado, tudo atrasado, e daí eu fazendo só correria, só destruindo, levando para um lado, levando para o outro, cobrando dívida, essas coisas, E sabe? você levava as Levava só pessoas para mim ganhar uma carreira, alguma coisa, em troca de um pouco. em troca de um pouquinho de droga. E isso durou um tempo, Isso trouxe durou. consequências. Trouxe consequências por causa que daí eu comecei a ficar devendo, sabe? Ah, você entrou em dívida. Entrei em dívida, daí eu começava Para a uma dever. pessoa só. Devia para um, para outro. Cheguei a dever acho que com uns 5, 6 mais ou menos. Que ficavam emprestando dinheiro, E essas emprestando pessoas. dinheiro e às vezes droga, né? Pegando Sim. fiado, essas coisas. E eles faziam pressão, faziam cobrança para cima de Fazia você. muita pressão, né? E E como daí é que às vezes ficava a não sua comprava cabeça? de um, daí pegava de outro, que sabia que outro vendia. E virava tipo umas sem vergonhice ali, sabe? Eu virava escravo da droga ali, dando a tua cara a tapa pra conseguir a maldita droga. E o pior de tudo, você saía da mão de um e caía no outro porque Caía estava no devendo outro. pro outro também. Tava devendo pro outro. E daí, como você não tinha dinheiro para pagar, você tinha que se sujeitar a fazer o que eles Sujeitar. precisavam no momento. Nossa, tudo Levar isso. alguém para lá, trazer para Isso. cá. Tudo Tinha que fazer o serviço que eles precisavam para poder pra poder tá estar, entre aspas, com a Junto. barra meio limpa. meio limpa. Viu? E como é que ficava a sua cabeça na hora? Porque no momento que você consumia, dava uma esquecida. Dava. Mas depois que passava ali, que se Nossa. lembrava da dívida, lembrava Nossa. da cobrança, da pressão. Que arrependimento que dava, rapaz do céu. No outro dia,
Teve vez que um rapaz aí, ele ficou acho que 3 ou 4 dias com o meu carro, sabe? Porque você tinha que pagar, não tinha como, daí você tem que ele fazer ficou... um empréstimo do seu carro. Daí eu fiz empréstimo com o meu carro, assim, deixei 4 dias com ele. E por causa que eu tava devendo para ele, eu não podia falar não, e desse jeito, sabe? Puxa, a vida é complicado. Complicadíssimo. E quantas pessoas hoje vivem essa vida, né? Quantas pessoas que vivem sendo escravo da droga, infelizmente, mas eu creio que Jesus vai mudar, né? E como você começou a querer uma mudança? Na verdade, eu tinha assim comigo um orgulho ainda, sabe? Eu tava lá no fundo do poço. Mas era aquele orgulho assim de não querer sair, ou aquele orgulho de ser melhor, aquele orgulho, assim, orgulho de não dar o braço a torcer? De não dar o braço a torcer. Eu ainda achava assim, ainda falava pro povo, não, a hora que eu quero eu paro. Ah, você achava que tinha o domínio da situação? Achava que tinha o domínio ainda. Diante de tantas tempestades ali, de tantas humilhações, ainda eu achava que eu conseguiria sair. Na hora que eu quisesse. Eu decidi, não, para aí. A hora que eu quiser eu paro, a hora que isso, aquilo. Mas não conseguia, né? Mas não conseguia. Mas teve um momento que, assim, você tentou dar esse passo, não, eu quero parar, e viu que não conseguia. Teve sim. Teve um momento. Teve. Como é que foi? Foi assim, um dia eu posei, sabe, usando droga, e daí a minha mãe tinha ligado para um tio meu conversar comigo. Agradeço a Deus pela vida dele, que Deus usou muito ele, sabe, para ele falar comigo. E ele é evangélico, tudo. Daí eu cheguei em casa, sabe, daí ele estava lá. Acho que ele tinha cortado o cabelo, meu tio Décio. Agradeço, tio, você que está vendo nessa hora, agradeço o tio aí também de me dar essa força, sabe? Deus abençoe, Décio. Foi usado por Deus. Foi usado por Deus. E daí cheguei lá, ele lá, vamos dar uma volta, filho, vamos conversar. E daí eu falei, vamos. E fomos pra uma estrada assim, meio deserta e tal, e eu senti uma paz assim com ele, sabe? Uma paz tão grande assim. E ele foi falando comigo, falando, e daí ele falou, ó filho, conte pra mim o que tá acontecendo. Você tá na pedra, você tá usando droga, o que tá acontecendo com você? E eu senti no meu coração, sabe, de me abrir para ele. Falei, ó tio, tô passando por isso e por isso, tio. Então, tá complicado, sabe? E ele falou assim pra mim, viu filho, eu tenho um amigo meu, ele tem uma chácara aí e tal, de recuperação, e você não se interessa de ir pra lá? Ainda me lembro que eu, ainda orgulhoso, sabe, eu falei pra ele, não, você tá ficando louco? Que é isso? Não vou pra lá não, Deus o livre, a hora que eu quiser eu paro, isso e aquilo. Até então, muita gente que eu passava na rua, sabe, já me chamavam de nóia, sabe? Eu andava e aquela humilhação, sabe? Ô nóia, ô nóia. E eu escutava, sabe? E daí um dia eu cheguei lá, daí esse mesmo dia eu falei com ele, fomos pra casa, daí a minha mãe foi cortar meu cabelo, sabe? E daí a mãe foi cortar meu cabelo e ele deu tchau pra todo mundo, tava minha mãe, minha avó junto na casa, e ele deu tchau. Tchau, eu vou embora, tal, que tem que resolver umas coisas, e foi embora com o carro. E nisso eu olhei minha mãe e minha avó chorando, sabe, atrás. Eu olhando assim no espelho e elas chorando. Daí eu falei, o que tá chorando aí? Daí minha mãe falou, filho, por que você não foi lá? Ia ser muito bom pra você e não sei o quê. Eu falei, não, eu não preciso disso, né? Ah, mas por que você não foi? Eu levantei e dei um tapa assim na mesa. Falei, se ele voltar agora aqui, agora, eu me entrego e vou lá pra lá nessa chácara e vou mudar de vida. Nem terminei de falar. O Espírito Santo me pegou dos pés à cabeça, rapaz. Porque daí eu terminei de falar, ele voltou. Ele fez a volta no carro, parece que alguém ligou pra ele assim na hora e falou, volte, né? Ele voltou, buzinou, bibi, esqueci minha blusa. Daí,
Rapaz do céu, foi choro pra todo lado, cara. Aí foi o momento Foi o momento que me arrepiou dos pés à cabeça, cara. Eu senti grandemente o poder de Deus ali agindo. E a hora que eu me entreguei, porque daí eu falei, né? E se ele voltar agora, eu me entrego e honrei minha palavra e senti o poder de Deus e todo mundo chorou. O meu pai, muitas das vezes, porque daí ele não morou comigo, sabe? Ele separado da minha mãe, muitas das vezes eu escondia as coisas dele, sabe? Deixava sem ele saber, tipo, ele nem tava muitas vezes por dentro, assim, né? Mas eu acho que ele também sabia. E daí aconteceu que foi ligado para ele naquela hora, sabe? Foi contado que eu tava indo internado numa clínica de recuperação. E daí chegou ele, o Charles, meu irmão lá também. Foi choro para todo lado, sabe? Ali foi o princípio. Ali foi o princípio. Uma nova vida. Uma nova vida. Uma vida. nova história. Uma nova jornada. Glórias a Deus. Glória a Deus, né? Glórias a Deus. E quanto tempo de clínica, de recuperação? A clínica. E dali você foi direto para a clínica, né? Fui direto para a clínica. Saí da casa, aquele momento, só arrumei umas roupas minhas ali. Saí ainda, o meu tio foi comigo, levou eu lá na clínica no Senjo Conde, que tinha, né? Eu fui até chorando no carro, do carro dele até na clínica. Ele conta bem a história que eu não conseguia parar de chorar, sabe? E eu chorando, e ele, não, é o Espírito Santo, filho, pode soltar, que é o Espírito Santo que tá agindo. E eu fui, chorando, cheguemos lá na chácara e tal, daí conhecia o pessoal lá, eu fiquei 2 meses e pouquinho, acho que deu. 2 meses. 2 meses. 2 meses e meio. Isso. Quanto tempo faz isso? Mais ou menos? Rapaz, isso acho que faz uns 5 anos, 6 anos. 5 anos. Você ficou 2 meses e meio, vamos dizer assim. Sim. Internado numa clínica de recuperação. 2 meses. Hoje já são 5 anos desse episódio. Sim. Liberto totalmente. Graças a Deus, rapaz. E depois da clínica, como é que as coisas aconteceram na sua vida? Depois da clínica, daí até eu tava na clínica, sabe? Daí eu mandava cartinha lá pra minha mãe, falava: mãe, a hora que eu sair daqui, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou fazer uma casa nos fundos da casa da senhora e vou construir uma família. Projeto, sabe? Fiz ali uma cartinha, mandei para ela. Jesus olhou lá de cima, já confirmou tudo, né? Já deu a benção, já deu a benção. Daí eu saí de lá com 2 meses e pouco, até muita gente desacreditou de mim, sabe? Muito rápido. Muita gente falou, não, esse aí saiu para morrer. Esse saiu para morrer, esse não tem mais jeito, sabe? E antes de ir para a clínica tem um detalhe que ficou, né? A polícia já estava atrás de você, né? Já estava atrás, né? E Deus trabalhou e libertou você disso também. Graças a Deus. E daí muita gente, eu saí com 2 meses e falaram, não, esse aí é morto, é caixão para ele. E eu me posicionei, sabe? Saí de lá e comecei a deixar Deus agir, sabe? Trabalhando certinho, sendo que quando eu tava lá atrás já as portas dos empregos já estavam fechando para mim, porque quem que ia contratar uma pessoa desse jeito, né? Sim. Nessa vida, entende? E as portas só fechando. E graças a Deus eu saí de lá, da clínica. O meu tio ali, o Ari, que até hoje eu faço serviço ali, na mesma hora abriu a porta da oficina, falou para mim trabalhar e me ajudou também, sabe? As portas se abriram. As portas se abriram e daí eu comecei a trabalhar. E comecei a comprar o que eu falei para minha mãe que ia fazer, né? Comprei as madeiras, fiz o banheirinho, fiz uma meia água até que grande lá nos fundos da casa da minha mãe, sabe? E daí terminei a meia água, falei, Senhor, fui na igreja, né? Falei, Senhor, eu preciso de uma família, Senhor, me ajude que eu dependo de uma família, é só isso que eu peço pro Senhor. E daí fiquei, sabe? Em vez de esperar Deus agir, né? Daí... Vai falar que você quis dar uma ajudinha para Deus.
comecei a querer dar uma ajudinha para Deus. Opa. Daí comecei a fazer curso de dança gaúcha. Pensava, não, mas como eu vou conseguir uma família assim? Vou ter que aprender a dançar. Pensava assim, tem que aprender a dançar para mim achar minha esposa. Querendo dar uma forcinha para Deus, e Deus não precisa disso. Deus tá tudo certinho no tempo dele e as coisas... A intenção certa, construir uma É a família. intenção certa. Mas pelo caminho Pelo errado. caminho errado. Já Se tinha envolvendo sido. com danças, Sim. com coisas que não condiz com a sua fé hoje, né? Condiz com a Não minha que fé. tenha algum problema, não tem problema nenhum. Aham. Mas a sua fé não compactua com Como isso. é que tá? E daí eu comecei a buscar ali, só quebrando a cara, rapaz, e não... Nada de Nada. certo. Daí um certo dia, um grande amigo meu, sabe, se mudou próximo da casa da minha mãe ali. E daí eu já comecei a olhar lá e achei minha esposa lá, sabe. Passava e sondando ela, sabe. E daí esse amigo meu, sabe, que hoje se tornou meu sogro, daí ele, a família dele, graças ao bom Deus, são tudo evangélicos. Como é que é o também. nome do sogrão? É Seu Alceu. Um abraço. Um abraço, Seu Alceu. Daí, então, gente, ele também, graças a Deus, ele me apoiou bastante também, sabe? Pra mim me relacionar com a filha dele, ele aceitou tudo tranquilo. E, graças a Deus, eu me achei com ela. Conquistei a Tayane, minha esposa, né? Glórias a Deus. Um abraço, irmã Tayane. Deus abençoe. Daí, a gente foi morar junto, começamos a namorar, né? Um tempinho. Também já foi meio errado, né? Já foram morar juntos, Já né? fomos morar junto. Eita, mas... E daí a gente já foi um pouco errado, né? Já quisemos adiantar as coisas, né? Já fomos morar junto. Daí levei ela para morar comigo e a gente foi se dando bem ali e tal. Daí já, graças a Deus, Deus já me abençoou com a nossa primeira filha, Rafaela Milena Rosa, uma bênção de Deus na minha vida. Então Deus ele foi transformando, sabe? Daí ali, nós estávamos atrás, nos fundos da casa da minha mãe, Deus já preparou uma nova casa para nós na Vila Romana, que eu consegui comprar ali, sabe? Então, é que nem a palavra de Deus diz, né? Que nós devemos acreditar em Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí Deus já foi acrescentando na minha vida. Quando eu comecei a caminhar na direção correta, Deus começou a agir. E daí a gente teve a Rafaela, daí nós morando ali na Vila Romana, né? Daí, com a graça de Deus, comprei minha segunda casa no Boreal ali, sabe? E antes de eu comprar a segunda casa, né? Veio a segunda filha, veio a né? segunda filha, a Isabela Milena Rosa. Então, duas bênçãos de Deus, sabe? Que transformaram, assim, minha vida muito também, me ajudaram muito na minha transformação, minha família é a base de tudo, né? E daí a gente, com a graça de Deus, a gente comprou a segunda casa no Boreal, até agora eu consegui vender essa minha da Romana, que daí eu tô com o propósito agora de montar uma oficina, né? Gerar mais trabalho e a gente poder, sabe? Mas antes disso tudo, queridos, quero lembrar uma coisa, que para isso acontecer hoje, ele também fechou as brechas, né? Sim. Eu tive o privilégio, como ministro do Evangelho, celebrar o casamento do André. Ele se casou com a Tayane no cartório, casou na igreja. A Isabelle veio depois da união, né? Isso. A Isabelle nasceu depois, após, né, o casamento deles. E se hoje Deus está prosperando, está abençoando, é porque as brechas foram fechadas. Foram fechadas. Né? Então, Deus tem abençoado. E hoje a vida é diferente, né, André? A vida é diferente. Muito diferente. Até o irmão estava falando, daí eu resumi um pouco, daí a gente estava morando junto ali na Vila Romana, sabe? A gente estava morando junto e a gente não tinha casado ainda, sabe? A gente estava vivendo assim, só em união, assim, junto, sabe? E daí, um certo dia, eu tava dormindo, daí eu tive um sonho, sabe? Um sonho, assim, que o mundo tava acabando e muita gente tava gritando, implorando para que Deus acolhesse, sabe? E as portas já estavam fechadas.
nesse momento eu senti que Deus falou comigo para mim me posicionar realmente, né, na igreja, fazer a obra de Deus, buscar, né, mais a Deus. Aí que eu convoquei a minha mulher para casar comigo, né? Daí a gente até foi uma grande luta quando eu comecei a posicionar assim, de fazer o correto, sabe? A gente passou uma luta grande que daí marquemos o casamento. A minha filha mais velha, Rafaela, de 2 anos de idade, o dia que a gente marcou o casamento, ela, no outro dia assim seguinte, nasceu uma bola assim no pescocinho dela, sabe? Abscesso cervical o nome. E ficou uma semana e nós correndo atrás e febre, e sabe, nós querendo já desmarcar o casamento, aquela luta, sabe? Porque nós dois posicionados para fazer as coisas certas e o inimigo só lutando. E ela deu aquele abscesso cervical no pescocinho dela e ela foi internada, sabe? Daí chegamos lá no médico para ela ver, um tinha falado que era cachumba e o outro que nós fomos, daí ele falou que era abscesso cervical e precisava urgente internar ela no hospitalzinho e tal. Ali foi uma grande luta, sabe? E daí chegamos lá, ela ficou internada, até o primeiro dia eu posei lá com ela, só chorei a noite inteira, porque eu como pai, sabe, eu amo muito aquelas meninas lá e são tudo pra mim, sabe? E é o mesmo amor assim que Deus tem por nós, amor de pai para filho. Então ele também fica triste muitas das vezes quando nós estamos no caminho errado, né? E eu só chorei a noite inteira, sabe? E aquela luta, semana inteira, rapaz. Semana inteira, correndo atrás de médico, pra lá e pra cá. E a minha mulher lá internada com ela. E eu em casa só com o joelho dobrado, orando, pedindo pra Deus que curasse ela, né? Que não fosse nada e que Deus abençoasse logo a vida dela, né? E daí, um dia eu tava indo na igreja, sabe? E eu indo para a igreja comecei a pensar nelas lá internadas e eu chorando. Cheguei na igreja, limpei meu rosto bem assim. Daí entrei na igreja, veio um irmão lá da igreja, amigo meu, sabe, o Éder. Ele chegou e falou para mim, daí varão, beleza? Cadê a mulher? Cadê as filhas? Aí pegou de volta em mim. Comecei a chorar, sabe? E daí o Espírito Santo tocou em mim e falou assim, ei, o que você está chorando se eu estou cuidando de tudo? Aí foi um momento assim que eu senti uma paz assim, sabe? Que Deus me aliviou naquele momento assim. No outro dia minha mulher estava me mandando foto, né? Que ela estava com a roupinha para fazer cirurgia, ia ter que pôr um dreno ali. Daí, e eu orando para Deus, sabe? Daí ela ia pôr o dreno, ia fazer cirurgia e tal. No outro dia, ela na fila, assim, tinha uma outra menininha, entrou na frente dela, fez a cirurgia. A hora que chegou a vez da minha filha, assim, o médico olhou, assim, saindo a infecção, sabe? O médico olhou pra ela e falou, viu, a da Rafaela não precisa mais. Podem voltar pro quarto que a infecção já vai sair e não vai ter mais infecção aí. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus operou ali o milagre, sabe? Ela já ficou curadinha, graças a Deus, não me lembro se uns 2 ou 3 dias ela já foi para casa e graças a Deus deu tudo certo de nós casar, né? E convidei o irmão, falei, irmão, faça meu casamento e vamos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a vida com o Senhor é assim. Ela é transformadora. Deus liberta, Deus transforma, Deus cura. O que Deus fez na vida do André, da sua esposa e das filhas, o que Deus está fazendo é algo milagroso. É algo milagroso. E Ele pode fazer isso na sua vida. Faz. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode operar um milagre na sua vida, basta você querer. Um dia, o André teve que tomar um posicionamento, né, André? Sim. Teve que decidir, eu quero a mudança para a minha vida. E hoje, se ele está vivendo um período de bênção, de milagre na vida dele, é porque lá atrás ele tomou uma decisão. André,
Deus abençoe você, que você Amém. poderia deixar aí para aqueles amigos, companheiros que ainda estão longe do Evangelho, poderia fazer um convite, né, para eles. Queridos irmãos, então, hoje vocês ouviram um pouco, né, do meu testemunho aí. Muitos, eu creio que estão vendo esse vídeo agora, nesse momento, né, que estavam comigo, vocês mesmos têm visto o que Deus tem feito na minha vida. Então é momento de nós posicionarmos e começarmos a buscar a Deus, adorar a Deus, porque é o único que pode nos salvar, é o único que nos perdoa dos nossos pecados, mas nós precisamos se posicionar, meus amados, porque muitas das vezes nós queremos só a bênção de Deus, só o Senhor me ajude, mas não ajudamos a fazer nada para Deus, sendo que Ele é todo poderoso, Ele ajuda sim, mas nós cristãos devemos posicionar e saber esperar, que a hora vai chegar. A minha hora, graças a Deus, Deus me tirou lá do fundo do poço e hoje eu posso dizer que nós estamos muito bem. Estamos vivendo em família abençoada, entendeu? Deus tem feito sobrenatural sobre a minha vida. Tem bênçãos que eu não sei nem entender, às vezes eu nem entendo, sabe? Quanto que Deus Ele abençoa, que Ele muda, Ele transforma, mas basta a gente entrar nos caminhos dele, entrar e fazer a sua obra, né? E seguir ele de coração e verdade, entende? Então vocês são convidados nossos aí para caminhar junto conosco aí, né? Buscar Jesus e viver o sobrenatural. Conhecer esse Jesus maravilhoso, o qual nós conhecemos e servimos. Sim. Meus amados, estamos chegando ao final da nossa entrevista com o nosso amigo, o irmão André. O André tem ajudado na obra do Senhor, nas atividades na igreja. É um varão valoroso. Quando a gente fala, vamos para o monte, ele está junto. Glória a Deus. Quando a gente fala, André, hoje é contigo a oração, ele está junto. Então Deus tem transformado a vida deles. Deus pode transformar a sua vida também. Venha conhecer esse Jesus. Glória a Deus. Procure alguém que já caminha com Jesus e fale, olha, eu quero conhecer esse Jesus que transforma a vida, que liberta e que cura. Deus abençoe você e até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.